Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Quem nunca se escondeu debaixo dos lençóis quando pequenino, com medo do escuro e de possíveis monstros da imaginação que poderiam estar no quarto? Pois bem, nos esconder do mal é uma necessidade. O homem, mesmo que ele não reflita sobre a presença do mal no mundo, ele sabe que isso é verdadeiro. Por isso se esconde tantas vezes. Davi, no Salmo 27, versículo 5, ele nos diz: Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Deus livra o seu povo do mal. Davi tem essa certeza que Deus é aquele que livra o seu povo do mal. Isso pode ser visto desde o início. Davi não está apenas mostrando que ele tem uma crença qualquer. Davi está mostrando a convicção em algo que é verdadeiro. Deus livra o seu povo do mal. Podemos ver Deus escondendo o seu povo, protegendo, guardando, cercando o seu povo, livrando do mal desde o início da Escritura. Lá em Gênesis, no capítulo de número 3, depois que Adão e Eva pecaram contra o Senhor, diz a palavra do Senhor no versículo 21 de Gênesis 3, que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Poderíamos até substituir pela ideia de os cobriu. Ele cobriu o pecado deles, cobriu aquilo que mostrava que eles haviam pecado contra o Senhor, porque eles haviam visto, por perder a pureza, eles haviam visto o estado deles e de uma forma já não mais limpa e pura. Deus cobrindo, Deus protegendo, Deus livrando. Toda a Escritura, então, Deus vai mostrar que Ele está pronto para proteger, guardar, cobrir o seu povo, livrando-o do mal. Quando o mundo se torna um mundo violento, um mundo em que nos diz Gênesis capítulo 6, que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, diz a palavra do Senhor que Deus, após o dilúvio, tendo Noé saído da arca, Deus também vai protegê-lo diante de toda a criação. Ou seja, que o Senhor estava pronto para guardar Noé quando ele saiu da arca e assim protegê-lo do mal. Diz lá em Gênesis capítulo 9 que o Senhor colocou em todos os seres que tivessem medo, todos os animais tivessem medo deles, que eles não tocassem. Durante a história do povo de Deus, Deus vai guardando quantas vezes o mal tentou cercar e tragar a vida do povo de Deus. José que diga e que foi testemunha de quantas vezes ele foi alvo do mal e Deus o protegeu e guardou. Israel, a jornada de Israel é uma longa jornada de pelo menos, podemos dizer, 1500 anos a partir do êxodo lá do Egito. E no início do livro de Êxodo, diz o texto que o Egito estava oprimindo o povo de Israel. Mas o povo de Deus orou. E diz o texto que, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E então chamou Moisés para livrar o povo daquele mal. E nessa história longa de Israel, quantas vezes isso não aconteceu? O livro de Juízes é uma grande testemunha desta graça divina de estar sempre protegendo, livrando, guardando o seu povo. Todas as vezes que o povo clamava, Deus levantava um juiz e livrava o povo do mal. Todas as vezes que vinha uma nação contra Israel e oravam ao Senhor, Deus livrava do mal. E assim, toda a história do povo de Deus foi marcada por isso. Quando chega lá na frente, nos dias
próximos ao cativeiro. O rei Ezequias, que estava ouvindo as ameaças de Senaqueribe, rei da Síria, que queria tomar Jerusalém, clama ao Senhor e Deus leva para longe Senaqueribe, leva para longe o exército da Síria para mostrar para Jerusalém que tudo que o povo do Senhor precisa é do seu Deus. Ou seja, é realmente buscá-lo nos dias da angústia, confiar nele, nas suas promessas e em tudo aquilo que ele fez, que revela quem ele é, o Deus protetor, o Deus guardador, o Deus misericordioso, o Deus bondoso, que cuida daqueles que esperam por ele. Portanto, não só em palavras Deus nos mostra que ele é aquele que cuida do seu povo. Na história redentora, quando Davi diz que no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, ele não apenas está falando das promessas do Senhor, mas do testemunho daquilo que Deus fez ao longo da história. Pois sempre que alguém confiou no Senhor e clamou ao Senhor, o Senhor esteve manifestando sua bondade e sua graça junto a essa pessoa. Portanto, as ações de Deus ao longo da história redentora revelam as obras de Deus e o caráter de Deus, revelam a bondade de Deus para com aqueles que o buscam. E você, no dia da adversidade, quem tem buscado? E você, no dia da dificuldade, quem tem buscado? O Senhor nos ensina no Antigo e Novo Testamento que uma coisa nós precisamos. Nós precisamos buscar o Senhor. Porque, como diz a palavra, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. A força do homem não é a sua proteção. Aquilo que está ao seu redor não é a sua segurança. A segurança de um homem, a força de um homem está no Senhor, no clamar àquele que criou todas as coisas para a sua glória e cuida daqueles que esperam por ele. Por isso, nos diz Isaías 40, versículo 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O Senhor guarda o seu povo. Mas a maior manifestação do guardar de Deus, do proteger de Deus, do livrar do mal, é exatamente a cruz do Calvário. É lá que Deus mostrou tanto o seu tão grande amor, quanto a sua providência, aquele que nos livra do mal, do grande mal que é o pecado, do grande mal que é a condenação por causa do pecado, e de Satanás, que continuamente acusava o povo do Senhor dos seus pecados. Jesus nos cobriu com a sua justiça. Jesus nos revestiu com a sua justiça. Jesus nos cercou com a sua santidade perante o Senhor e nos livrou da ira vindoura. Nos livrou dos inimigos do pecado, da morte e do diabo. De tal modo que o maior livramento de Deus, que Davi diz que com certeza vem do Senhor, foi o livramento dos inimigos de nossa alma. E eu pergunto, se Deus não deixou de nos livrar do pior inimigo, por que Ele não iria nos ajudar com aqueles de menor valor? No Romanos capítulo 8, versículo 31 diz, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Portanto,
Deus nos livrou do maior mal. Deus nos cobriu com a justiça de Jesus. Deus nos escondeu embaixo de suas asas. Deus nos guarda em Cristo Jesus de todos os nossos inimigos. Então confie e lance para Ele todas as suas necessidades. E no dia da adversidade, coloque a sua vida diante do Senhor e confie nele e só nele, porque é Ele que guarda os que esperam por Ele. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque Tu és a nossa segurança. E no dia da adversidade é o Senhor que nos guarda, como confiou Davi e todos os Teus servos. E a prova de tudo isso está na cruz, onde o Senhor nos guardou, nos livrou, nos protegeu, nos escondeu do inimigo de nossa alma, da morte, do pecado, do diabo. Obrigado porque o Senhor nos guarda. Que o Senhor receba a nossa gratidão. Nos ajude a descansar e confiar em Ti diante de todas as adversidades da vida. Tudo isso em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.